Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, como sempre nos diz o nosso professor Sidney Martins. Pois é pessoal, a partir de agora, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dando prosseguimento à nossa preparação focada para esse concurso. E a gente continua a nossa saga, a nossa verdadeira odisseia pela história do Brasil. E hoje trataremos dos governos democráticos. Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o período chamado também de democrático populista. Período democrático populista, aquele período histórico compreendido entre 1946 e 1964. Compreende os governos de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Um importante período ali de redemocratização do nosso país, de incentivo ao desenvolvimento industrial, mas que o Brasil teve uma série de problemas sociais que andou enfrentando, problemas econômicos, que culminaram com o chamado golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Portanto, senhores, na aula de hoje, iremos fazer uma super abordagem acerca de todas as principais características políticas, econômicas e sociais desse contexto histórico que a gente chama de governos democráticos, ou podemos também denominar período democrático populista no Brasil. Qual é o contexto histórico? O que estava acontecendo ali no mundo nesse período aí que a gente tem a redemocratização do Brasil? Moçada, o panorama externo era caracterizado pela chamada Guerra Fria, que você já deve ter estudado, mas a gente vai dar uma revisadinha. A gente refresca a sua memória. Guerra Fria foi o período de bipolarização mundial entre as duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América, que comandavam o bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estavam liderando o bloco socialista. Então você tem ali o antagonismo capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, socialismo comandado pela União Soviética. No que tange ao nosso país, nós temos o processo de industrialização, que já havia conhecido um processo de crescimento significativo no período anterior, isto é, na chamada Era Vargas, principalmente ao longo do período ditatorial, que é conhecido como Estado Novo, com a criação das indústrias de base. Teremos então um avanço no processo de industrialização do Brasil, concentrada principalmente nos grandes centros, isto é, na região sudeste do Brasil, porque a realidade rural do nosso país, infelizmente, naquela época, continuava marcada pelo predomínio do latifúndio e do patriarcalismo. Do ponto de vista político-partidário, nós tínhamos três grandes partidos que iriam ali comandar a estrutura política do nosso país. Dois partidos que surgiram ali sob a orientação de Getúlio Vargas, o PSD e também o PTB a propósito, com a ligação do trabalhismo de Vargas, com a busca do apoio das massas trabalhadoras urbanas do nosso país, e a UDN, União Democrática Nacional, composta pelos opositores da política desenvolvida por Getúlio Vargas e também do próprio trabalhismo, que foi uma das
características básicas do governo Vargas. Portanto, você tem dois partidos ali que surgem sob a orientação de Vargas, um partido mais elitista, o PSD, e um partido mais ligado às camadas médias e populares, o PTB. E você tem também um partido ligado a setores dominantes brasileiros, compostos por adversários políticos de Vargas, é a UDN. Então essas são as três grandes agremiações partidárias do Brasil durante o contexto do período democrático populista, período que vai de 1946 até 1964. Também nessa época tivemos um grande debate envolvendo liberais e nacionalistas. Os liberais, que eram favoráveis à entrada do capital estrangeiro para fomentar o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, e os nacionalistas, que defendiam o predomínio do capital estatal, a intervenção do Estado em setores econômicos. Os liberais eram mais ligados à UDN, enquanto os nacionalistas, por sua vez, eram mais ligados ao PTB de Getúlio Vargas. Aqui já vemos o primeiro presidente desse período, que foi o general Eurico Gaspar Dutra, que, a propósito, havia sido ministro da Guerra durante o Estado Novo, durante a ocorrência da Segunda Guerra Mundial e concorreu à presidência pelo PSD, fez uma dobradinha, uma coligação com o PTB, o partido de Vargas, e venceu as eleições realizadas em dezembro de 1945, derrotando o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, que, a propósito, também havia tido um papel proativo na Segunda Guerra Mundial, sendo o líder da Força Aérea Brasileira, a FAB. Dutra governou o Brasil de 1946 até 1951. São fatos marcantes de seu governo a promulgação da Constituição de 1946. Perceba, meu caro aluno, você ligado aqui no LAC Concursos, que esse período é de redemocratização do Brasil. O período que antecede esses governos democráticos era uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. Então, com o restabelecimento da democracia, esse processo aí de redemocratização do país, tornava-se extremamente necessária a elaboração de uma nova Constituição, uma Constituição verdadeiramente democrática para o Brasil. E essa Constituição foi promulgada em 1946. Essa Carta Magna do Brasil, que era liberal, que era democrática, promoveu o restabelecimento da autonomia plena entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Promoveu também o voto secreto e universal no Brasil, a manutenção dos direitos trabalhistas, uma herança ali da era Vargas, a liberdade partidária, de certa forma, uma liberdade partidária, só que não foi exatamente isso que aconteceu, principalmente no governo do presidente Dutra, porque houve ali o fechamento do Partido Comunista Brasileiro, garantias individuais. Essa Constituição também estabelecia liberdade de imprensa no nosso país. A Constituição de 1946 é o fato mais importante do governo Dutra. Dutra, que foi eleito em 45 porque contou com o apoio de Getúlio Vargas. Durante o governo Dutra, nós temos sérias restrições democráticas. Se por um lado nós tivemos a aprovação de uma Constituição promulgada, liberal, democrática para o Brasil, por outro lado tivemos algumas atitudes tomadas pelo presidente Dutra, que são consideradas medidas assim antidemocráticas, pelo menos medidas restritivas da democracia. Entre essas tais medidas,
nós podemos mencionar a exclusão dos chamados partidos considerados antidemocráticos. O que seriam esses partidos antidemocráticos? Partidos assim que tivessem uma orientação estrangeira. Vamos perceber o contexto histórico aqui, moçada? O contexto histórico é o da Guerra Fria. Contexto da bipolarização mundial entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Brasil, dentro desse contexto, vai estabelecer uma consolidação da aliança com os Estados Unidos. Então vamos perceber, o Brasil fica junto aos Estados Unidos da América. Sendo assim, pessoal, o Brasil vai restringir as suas relações com a União Soviética, vai romper as relações diplomáticas com a União Soviética e, evidentemente, vai colocar na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro. Durante esse período aí do governo Dutra, nós temos o chamado Acordo Interpartidário, que foi uma aliança política, uma aliança pela governabilidade, assinada entre o PSD, o partido do presidente Dutra, e a UDN, o partido de oposição a Vargas e oposição ao trabalhismo. Perceba que Dutra foi eleito contando com o apoio político de Vargas. Podemos dizer que houve aqui um fenômeno da transferência de votos. É o carisma, é a participação política, o protagonismo, o personalismo de Vargas que garantiu a eleição de Dutra. Mas aqui, durante o seu governo, o que vai acontecer? Dutra vai buscar o apoio dos opositores de Vargas, isto é, a UDN estabelece o chamado Acordo Interpartidário para ter apoio no Congresso Nacional. Temos também o cerceamento do direito de greve. Dutra também estabeleceu o cerceamento, a limitação do direito de greve no Brasil e a repressão à atividade sindical. Olha só, o governo Dutra teve um viés bastante conservador aqui, moçada, restringindo as liberdades dos sindicatos e também restringindo o direito de greve no Brasil. Olha a posição do Brasil no contexto da Guerra Fria. Dutra vai ter o apoio do Exército e apoio dos setores elitistas nacionais. Dentro desse contexto, o Brasil promove um alinhamento irrestrito à política norte-americana. Trocando em miúdos, pessoal, dentro do contexto da Guerra Fria, o Brasil faz aliança com os Estados Unidos, fecha com os Estados Unidos, fecha essa parceria com o governo dos Estados Unidos e vai romper relações diplomáticas com o bloco socialista, rompe relações com a União Soviética e vai promover a cassação do direito de funcionamento do Partido Comunista Brasileiro. Olha só, medidas restritivas tomadas pelo presidente Dutra. Fecha o PCB, rompe relações com a União Soviética e persegue os comunistas no Brasil. Entre as ações principais do governo Dutra, a gente pode mencionar, por exemplo, o liberalismo econômico. Olha uma característica bem interessante do governo Dutra, pessoal. É uma abertura para a entrada do capital estrangeiro no Brasil. Então, Dutra rompe com aquela política caracterizada pelo nacionalismo econômico. Você está lembrado aí que durante a era Vargas, sobretudo ao longo do Estado Novo, tivemos uma postura extremamente nacionalista do governo. Pois bem, isso vai mudar com o governo Dutra. Dutra promove uma liberação das importações do Brasil, o que, por sua vez, contribuiu de forma significativa para a elevação da nossa dívida externa brasileira. Olha só, pessoal, essa liberação das importações acabou fazendo com que o governo gastasse as reservas cambiais
que foram acumuladas ao longo do Estado Novo. E o Brasil vai acumular o quê? Dívida externa. O Brasil vai ficar endividado nesse contexto do governo Dutra. Ao final de seu governo, na reta final do governo Dutra, é lançado um plano econômico que visava atender áreas estratégicas do Brasil. É o chamado Plano SALT. Plano SALT, essa é uma sigla, SALT, Plano SALT. Vamos lá. O Plano SALT, galera, estabelecia aqui prioridades para saúde, alimentação, transporte e energia. Esse é o Plano SALT, que obteve, a bem da verdade, poucos resultados significativos. Um dos resultados que podemos mencionar do Plano SALT é a construção da rodovia que liga o estado de São Paulo ao estado do Rio de Janeiro. Liga as duas capitais, mais especificamente. A Via Dutra, Rodovia Presidente Dutra. Um resultado aí do Plano SALT que não teve a propósito grandes realizações. Plano SALT acabou não dando certo no Brasil. Eleições, novas eleições, 1950, eleições presidenciais. E adivinhem, os senhores, quem é que ganhou as eleições de 1950? Bota o retrato do velho outra vez, né? Bota o retrato do velho, ou seja, Vargas volta à presidência da República e desta feita nos braços do povo. O que quer dizer isso aí, professor? Quer dizer que em 1950, Getúlio Vargas vence as eleições, olha, vitória nas eleições diretas, ou seja, Vargas volta à presidência, mas desta vez pela via legal, não é através de uma ação militar, como foi a Revolução de 30, não é através de uma eleição indireta, como foi em 34, não é através de um golpe, o Plano Cohen, como foi em 37. Agora, Vargas voltou nos braços do povo, se valendo do seu carisma, se valendo do seu populismo. Vargas vence as eleições de 1950. Apoiado, então, no estigma de ser o pai dos pobres no Brasil, defensor dos trabalhadores, um grande líder carismático, um líder das massas urbanas no Brasil. E durante esse seu mandato, de 1951 até 1954, nós teremos ênfase basicamente na política do nacional desenvolvimentismo. Vargas, mais uma vez, vai demonstrar esse seu caráter nacionalista econômico, novamente o Estado como grande mentor do crescimento econômico, do desenvolvimento industrial do Brasil. Olha uma característica interessante da era Vargas, a industrialização com apoio estatal. Durante o seu governo, Vargas vai enfrentar uma violenta repressão, aliás, uma violenta oposição. Vamos lá. Durante seu governo, Vargas enfrenta uma violenta oposição, uma oposição bastante atuante. Quem é que fazia oposição ao governo Vargas, a essa política nacionalista do ponto de vista econômico, a essa intervenção do Estado na economia? A UDN, pessoal, a União Democrática Nacional, o partido adversário de Getúlio Vargas, vai ficar aqui questionando, criticando, denunciando, e nós vamos ter nessa época o confronto envolvendo liberais e conservadores, a UDN na defesa do capitalismo internacional, na defesa da não intervenção do Estado na economia, e Vargas, por sua vez, com sua política nacionalista. Então nós temos aqui esse antagonismo, nós temos aqui esse conflito de interesses. De um lado, os interesses daqueles que eram favoráveis à presença atuante do capitalismo financeiro internacional no Brasil, nas suas atividades econômicas. De outro lado, estavam aqueles que defendiam
que as atividades econômicas, sobretudo a industrialização, deveria ficar a cargo exclusivo do capital nacional. Então, temos antagonismo aí. De um lado, liberais, de outro, os nacionalistas. Olha só a conjuntura econômica do segundo governo Vargas, pessoal. É marcado pela política do nacionalismo, do nacional desenvolvimentismo, né? O nacionalismo econômico, marcado por esse intervencionismo estatal. No ano de 1952, Vargas cria um importante órgão responsável pelo desenvolvimento econômico do país. É o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para fomentar a atividade econômica em nosso país. O BNDE, criado em 52 por Vargas, hoje é o BNDES, ganhou o S de social. Outra característica ainda, governo Vargas, nacionalismo econômico, pessoal. Nacionalismo econômico, Vargas pregando a necessidade da intervenção do Estado na atividade econômica em nosso país, acirrando ainda mais a rivalidade entre nacionalistas, defensores da intervenção do Estado na economia, contra os liberais, que por sua vez defendiam uma maior abrangência do capital estrangeiro. Então você tem um antagonismo, conflito de interesses, choque de interesses. De um lado, os nacionalistas, de outro, os chamados entreguistas, os liberais, pessoal, aqueles que defendiam o capital externo. Aí, nesse contexto, acontece uma campanha muito importante que vai ilustrar bem esse antagonismo, esse choque de interesses. É a campanha do petróleo é nosso. Essa campanha que vai marcar aí, ó, de um lado, os liberais defendiam que o capital estrangeiro seria importante para promover a exploração do petróleo em nosso país, já com know-how, com tecnologia, com capital necessário. Já os nacionalistas, por sua vez, falam, não, o Brasil precisa criar uma empresa estatal, o Brasil tem que criar uma empresa genuinamente brasileira para monopolizar a extração petrolífera em nosso país. Nesse contexto, temos então a campanha O Petróleo é Nosso, que vai culminar com a criação, no ano de 1953, da Petrobras. Anota aí, meus amigos, anota aí, meu querido, outra importante empresa estatal criada por Vargas. 1953, criação da Petrobras, que à época possuía exclusividade sobre a extração, o refino e a comercialização do petróleo no Brasil. No ano seguinte, foi a vez de Vargas criar mais uma empresa estatal importante, a Eletrobras. Maravilha? Mas Vargas teve também alguns problemas, teve que enfrentar problemas durante sua administração. Entre esses problemas estava a elevada inflação, que, via de regra, acabava levando também à insatisfação social, verificada, por exemplo, na ocorrência de greves operárias. Veja só, durante o governo Vargas, o segundo governo Vargas, de 51 a 54, temos problemas sérios. Essa crise econômica com a inflação elevada, a dívida externa que Vargas tinha que enfrentar e o aumento da carestia que levava, olha só, à ocorrência de greves operárias. São problemas que Vargas teve que administrar no seu segundo mandato. Vamos ver então o que aconteceu que gerou crise no governo Vargas, que levou ao seu suicídio em agosto de 1954. Começando pelos setores que faziam oposição ao governo Vargas. As camadas dominantes, setores do empresariado brasileiro faziam oposição a Getúlio Vargas,
Que perceba, pessoal, Vargas já havia permanecido 15 anos no poder. 15 anos, de 30 até 45. Claro que os setores mais conservadores, os setores das camadas dominantes no Brasil, tinham medo de uma outra permanência maior, uma permanência mais abrangente de Vargas no poder. Trocando em miúdos, temiam que Vargas desse um novo golpe e aí permanecesse mais tempo no poder. Então a oposição dos empresários é um fator importante do segundo governo Vargas. Temos também aí, olha só, as crises político-econômicas que acontecem nessa época. Olha só, o ministro do Trabalho de Vargas era João Goulart. João Goulart, uma importante liderança do PTB, vindo lá do Rio Grande do Sul, amigo aí da família Vargas, ocupava o cargo do Ministério do Trabalho de Vargas. E aí, pessoal, promoveu o aumento de 100% no salário mínimo, o que, por sua vez, gerou grande insatisfação por parte da classe empresarial no Brasil. Não é para menos, né, pessoal? Essa medida é tido como um ato populista, visando angariar o apoio das camadas trabalhadoras no Brasil. Porém, aqui o empresariado ficou muito chateado com essa medida. Tanto é que esse fato acabou culminando com a queda do ministro do Trabalho, o Jango. O João Goulart perdeu o cargo no Ministério do Trabalho por conta dessa elevação substancial no salário mínimo do trabalhador brasileiro. Porém, Vargas manteve esse aumento de 100%. Ele derrubou o ministro do Trabalho, mas garantiu os 100% de reajuste no salário mínimo. E aí, pessoal, aumenta ainda mais a oposição ao seu governo. Preste bastante atenção, o grande opositor ao governo Vargas, o principal porta-voz das oposições ao trabalhismo, a esse nacionalismo pregado por Getúlio Vargas, é esta figura aqui, pessoal, Carlos Lacerda, apelidado de O Corvo. Carlos Lacerda era um jornalista, político, ali deputado pela Guanabara, proprietário do jornal Tribuna da Imprensa. Através desse jornal, Carlos Lacerda denunciava o governo, falava que havia um mar de lama no Palácio do Catete, muita corrupção política do governo Vargas. Era o grande porta-voz das oposições, Carlos Lacerda, líder da UDN, principal partido de oposição a Getúlio Vargas. E aí o crescimento dessa oposição, as denúncias feitas por Carlos Lacerda acabaram culminando num episódio muito importante chamado Atentado da Rua Toneleiros. Nesse atentado, feriu-se o Carlos Lacerda e morreu o major Rubens Vaz, o major da aeronáutica, que fazia a segurança pessoal do Carlos Lacerda, pessoal. Esse episódio no Atentado da Toneleiros, que teria sido orquestrado de dentro do Palácio do Catete, a mando do chefe da segurança de Vargas. O chefe da segurança de Vargas teria tramado aí esse atentado da Rua Toneleiros, né? O Anjo Negro teria tramado esse atentado contra Carlos Lacerda, que vitimou o Rubens Vaz, que fazia a segurança de Lacerda, e feriu Lacerda no pé, um tiro no pé. E aí, pessoal, aumenta aí a crise, ainda mais a crise sobre o governo de Getúlio Vargas, não é? Por conta desse atentado, forma-se a chamada República do Galeão, que foi a formação
de um inquérito policial organizado pela Aeronáutica. Afinal de contas, nesse atentado faleceu o major da Aeronáutica, o major Rubens Vaz. Então a Aeronáutica vai assumir o controle das investigações que levam até o chefe da polícia, aliás, o chefe da segurança de Vargas. E aí as ligações vão acabar agravando essa crise política, essa crise envolvendo aí o governo Vargas, né, e as oposições. Isso aumenta mais a crise, agrava ainda mais essa crise político-institucional que o Brasil vivia nesse contexto histórico. E aí, o que vai acontecer, pessoal? O suicídio de Vargas, no dia 24 de agosto de 1954, lá no Palácio do Catete. Vargas cumpre a promessa. Ele afirmou que só sairia do Catete morto. Ou seja, que ele não seria deposto, não passaria por um processo de impeachment, não seria retirado da presidência da República, que só sairia do governo morto. E ele cumpre a promessa. Em 24 de agosto de 54, Vargas deixa a Carta Testamento à Nação. Morte de Vargas que promoveu uma grande comoção nacional, impedindo que as oposições tomassem o poder, impedindo aqui a oposição que estava até, podemos dizer, preparada para dar um golpe e tomar o poder, diante da comoção nacional que foi o suicídio de Vargas. A oposição foi obrigada a deixar para uma outra ocasião essa chegada ao poder. A transição acabou sendo conturbada, porque com a morte do presidente da República, quem vai assumir o cargo é o vice. O vice-presidente era João Café Filho, o vice-presidente que vai buscar apoio na oposição de Vargas. Olha só que coisa muito interessante, pessoal. O principal partido de oposição a Vargas, que foi responsável pelo aumento da crise política no governo, vai acabar sendo o braço direito do recém-impossado presidente Café Filho. Vai buscar apoio da UDN, ou seja, adota um governo conservador, o nosso bom e velho aqui, ó, Café Filho. 1955 ocorrem eleições presidenciais aqui no Brasil. E os principais candidatos, não é? Eram aí o JK, que foi candidato pela coligação PSD-PTB, Juarez Távora, que foi o candidato da UDN, tivemos também o Plínio Salgado e quem mais? Adhemar de Barros, que foi candidato também naquele pleito de 1955. Que culminou com a vitória do candidato da dobradinha PSD-PTB, o mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foi eleito presidente da República e o vice-eleito foi João Goulart. João Goulart, o mesmo que havia sido ministro do Trabalho de Vargas, demitido lá em 54, quando promoveu a elevação do salário mínimo, 100% de elevação. Olha só, ele aqui é eleito vice-presidente da República. Só que a UDN não aceita o resultado. Aí a UDN, que sempre bradou ser defensora da legalidade, sempre falou pelo legalismo no Brasil, desta vez, olha só, a UDN começa a criticar a vitória de JK. Porque nessas eleições de 55, pessoal, JK venceu com uma margem razoavelmente pequena sobre o seu candidato adversário, que era o Távora, Juarez Távora. Então vamos lá. Como é que tivemos esse resultado aí, professor? O JK teve cerca de 36% dos